fala, meu Deus, exatamente aquilo que o Senhor precisa falar para o teu povo. Transforma, meu Deus, o coração e a mente do teu povo, para que eles venham aprender, meu Deus, qual é a tua santa e agradável vontade, meu Deus, para as nossas vidas. Senhor, nós entregamos este culto nas tuas mãos do início ao fim. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, porque apesar de ser humilde, será feito com todo o nosso coração a ti, meu Pai. Por isso nós te entregamos tudo em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E graças a Deus, em nome de Jesus. Glórias a Deus, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Nós estamos numa semana que é a semana especial aí, ó, caminhada para o dia de Pentecostes, caminhada para a descida do Espírito Santo, essa festa tão importante para nós cristãos. E nestes dias, né, nós estamos aí falando sobre o Espírito Santo. No culto passado foi falado quando o Espírito Santo era apenas uma promessa, né, de Jesus antes, né, dele descer. E hoje o Senhor vai falar algo muito importante também nos nossos corações a respeito disso. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no culto de hoje, porque ele vai falar fortemente, amém? Olha só o que a palavra do Senhor nos orienta. Preste bastante atenção. Diz assim, ó: digo, porém, andai na carne? Em espírito. Andai em espírito. E jamais satisfareis a consciência da carne. Ou seja, se você andar em espírito, você nunca, jamais, olha só que forte, vai satisfazer a vontade da nossa carne, né? Os desejos da nossa carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quer dizer, os dois lutam, porque ele quer, a carne quer que você faça o quê? A vontade dela. E o espírito, o seu espírito quer fazer o quê? A vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo, a vontade do Senhor. Olha só. E aí ele fala assim, ó: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Quer dizer, as obras da carne, elas são conhecidas. E são elas o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, olha só quanta coisa, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que fazem tais coisas. Segura aí. Então a palavra é clara. Nós precisamos aprender a andar em Espírito. Domingo nós vamos buscar o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. E ele vai descer sobre a vida daquele que anda carnalmente? Será que ele vai descer sobre quem anda na carne? Não. Ele vai descer sobre aquele que escolheu andar aonde? Em espírito. Ele vai descer sobre a vida daquele que tomou essa decisão. Isso é algo muito importante, porque você decide na sua vida se você quer viver uma vida
satisfazendo os desejos da sua carne, que é tudo isso aqui que a gente leu. E eu não vou falar sobre cada item, porque essa não é o objetivo do culto de hoje. Mas eu quero que você entenda, você num todo entendeu. Às vezes a sua Bíblia pode ter mudado alguma palavra, mas é basicamente com o mesmo significado. E tudo isso que a gente leu não agrada ao Senhor. São as obras da carne. Só que se de um lado, porque a Bíblia falou que existe uma luta entre a carne e o espírito na nossa vida, mas se de um lado existe as obras da carne, do outro lado existe o fruto do Espírito. Como assim o fruto do Espírito? Dá uma seguradinha, eu quero entregar uma coisa para algumas pessoas. Me ajuda aqui, assim. Quero entregar para algumas pessoas aqui. Segura aí com carinho. Segura com carinho. Ah, tá. Cadê? Segura com carinho. William. Segura com carinho aí, William. Bianca. Eu estou pedindo ajuda aqui sem eles saberem para alguns obreiros. Por que eu estou pedindo ajuda sem eles saberem, Larissa? Eu estou pedindo para alguns obreiros me ajudarem, Thiago, me ajudarem a mostrar para vocês. Cadê a Verônica? Som, pode sair, Verônica, o som é microcanal. No som você volta. E aí eu estou pedindo para alguns obreiros. Para mim. Sentiu não? Sentiu a profecia? Não. Eu falei com fé aqui. Quem sentiu? Quem sentiu? Sentiu? Olha aí. Eu pedi para alguns obreiros me ajudarem a explicar e falar, né, para vocês sobre o fruto do Espírito. Nós sabemos que as crianças, né, passaram a vir para o culto na pandemia, os menores que cresceram, que vieram, muitos não sabem, né, ainda, né, e os maiores já devem talvez saber, ou sabe, às vezes não cumpre, Deus está puxando a orelha, ou sabe, Deus quer que você relembre, porque é muito importante você saber o que é o fruto do Espírito. Como assim, pastora? Fruto do Espírito. Você quis dizer obras do Espírito, porque tem obras da carne. Se de um lado tem obras da carne, que a gente leu, a senhora está querendo dizer as obras do Espírito. Mais ou menos isso. Por que é mais ou menos? Porque não é as, é a. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho sobre isso. Vocês estão vendo isso daqui, ó? O que é isso daqui? Mexerica. Quantas frutas tem aqui? Uma. Não tem várias? Não. Não tem mesmo, pessoal? É uma fruta. Uma fruta com várias coisas dentro. Várias coisas. Vários gomos dentro. E todos esses gomos juntos formam o quê? Uma fruta. Então, olha só que interessante. No caso da carne, das obras da carne, se você fizer um item daquele, você já cometeu uma obra da carne. Se você beber, não, mas olha, eu não fiz feitiçaria, eu só tenho vício de beber. Você já cometeu o quê? Pecado. Agora, no caso do fruto do Espírito, o fruto do Espírito, para que a gente possa ter este fruto, é necessário que a gente tenha diversas qualidades, que seriam como os gomos de uma mexerica. Mas que no final não são os frutos. Por que não é os frutos? Porque você não deve se satisfazer em ter um deles e falar, é o suficiente. Não, nós precisamos lutar para ter
Todas essas qualidades. E é por isso que a gente sempre dá o exemplo da mexerica, porque ela é um fruto que possui vários gomos para que ela seja uma totalidade. E nós vamos falar quais qualidades são estas que compõem, né, que são os gomos deste fruto, que é o fruto do Espírito, o fruto que a gente tem que buscar ter, nós cristãos. Quando a gente abre mão das obras da carne, a gente tem que começar agora a buscar ter o quê? O fruto do Espírito, que é esse conjunto de qualidade. Para vocês saberem quais são estes conjuntos de qualidade, eu vou pedir ajuda de algumas pessoas aqui. Eu quero começar chamando aqui a Thalita. Thalita, nós vamos falar sobre a primeira qualidade que compõe o fruto do Espírito. Pode abrir. Abre aí e mostra para ele. Mostra para eles o que é? Amor. Amor. Olha só. E o que é o amor? Algumas Bíblias até dizem caridade. Porque a pessoa que cuida, né? Que cuida, que faz com dedicação as coisas. E por que eu pedi para Thalita falar sobre o amor? Essa qualidade, ela tem, como os demais obreiros, né, também, muitas qualidades, mas essa qualidade, ela fica muito em evidência na vida da Thalita. Eu, como pastora, eu consigo enxergar uma obreira que faz tudo com amor. Tudo que eu peço para ela fazer, todo o trabalho que chega nas mãos dela, o próprio trabalho dela que ninguém precisa pedir para ela fazer, mas a função dela de obreira, as coisas que ela sabe que ela tem que fazer, ela já toma frente, já faz, e tudo isso sai com amor. Por isso sai bem sucedido. E nós precisamos aprender a ter esse amor. A gente precisa aprender a ter o amor em todas as áreas, desde aqui na igreja, amor pela obra. Porque às vezes a gente não vê o amor pela obra. Porque quando você ama algo, você se sacrifica por aquilo, não é? Por exemplo, eu amo um filho. O que eu faço? Eu me sacrifico por aquele filho. Eu me dou, né? Por ele, né? Para dar o melhor a ele. Mas muitas pessoas dizem amar a obra, mas não se sacrifica, não se doa com este amor. Isso é o que mostra, demonstra realmente o amor. E é engraçado que a pessoa que ela não tem amor pelas coisas de Deus, é automático. Ela também não tem amor pelas coisas dela, pelas outras coisas, pelo serviço dela. O serviço que vem até a mão dela não faz com amor, porque ela não ama nem as coisas de Deus, ela ama as coisas dela. Tem muitos que são assim. Outros amam bem como filho com tanta força, com tanta dedicação, mas são incapazes de amar a obra de Deus, as coisas de Deus. Então, não é assim. A gente precisa aprender a colocar o amor na nossa vida e a gente seguir. É necessário. Isso aqui, ó, é apenas um gomo. Imagina aí vindo de cima, põe aqui para mim. É apenas um gominho. É um gominho desse fruto. Então, faça com amor. As crianças que estudam, é muito mais fácil a gente reclamar das coisas que a gente tem que fazer. É muito mais fácil, porque às vezes a gente está cansado, às vezes dá trabalho. Então é muito mais fácil a gente reclamar. Que saco. Faça com amor. Ai, que saco. Até uma vez uma das obreiras contou a crônica, né? Que falou: ai, que saco lavar louça, eu odeio lavar louça. Tipo, que bom que você teve janta, né? Então, né, até naquilo que você, poxa, não é legal lavar louça. Eu estou dando o exemplo da louça, porque é uma coisa que eu particularmente não gosto de fazer. Não é legal, não é? Lavar louça. Acho que não tem ninguém que fala assim, ah, é legal. Mas se você fizer tudo reclamando, tudo piora. Começa a mudar a sua visão, né? E começa a pensar, poxa, que legal, olha, Deus me deu
um jantar, ter o alimento para a minha família. Puxa, que legal. Você vai começar a olhar com amor. Você vai começar a ter o olhar de amor, sabe? Quando você começa a olhar por outro ângulo as coisas, sabe? Ela, por exemplo, que é quem estou dando de exemplo, quantas vezes passou aí noites, como muitos outros, né, ensaiando, fazendo as coisas, e estava cansada. Eu poderia reclamar, mas estou cansada, eu quero ir embora, quero dormir. Mas estava aqui, tipo, suando, fazendo as coisas com os outros obreiros, líderes, o pessoal do teatro, até tarde, pensando assim, mas olha, amanhã, quando for a apresentação, vidas vai ser salva. Amanhã, quando as crianças vierem, elas vão ter, sabe, essa festa, tudo isso. E isso, essa mudança de olhar faz você ter amor, você passar a olhar com olhos de amor. Isso é muito importante. Amém, pessoal? Amém. Se de um lado, né, nós temos aqui o amor que é muito importante, nós precisamos também ter o que a Bianca tem. Vem cá, Bianca. Vamos lá, Bianca vai nos ensinar aqui sobre o que? A alegria. Sobre a alegria. Quem conhece bem a obreira Bianca sabe que o quê? Ela é alegre. Será que esse gomo é abundante na vida dela? Sim, né? É muito engraçado que, falando de você, na hora que a gente estava organizando as coisas, nós estávamos conversando, né? E falando de você, a gente se lembrou daquela passagem que a gente sempre fala, que Deus te ungiu com o óleo da alegria mais do que a seus irmãos. Porque, olha, ô menina alegre, mas por que ela é alegre? Por uma razão. Por que ela é alegre? Ela não se permite ser amargada com as lutas. Será que tem luta na sua vida? As pessoas olham e acham que não tem. Porque as pessoas olham e falam assim, não, a Bianca é alegre porque ela não tem luta, não tem problema, a vida dela é fácil. Mas não é isso, é sua razão. Se você espera ter uma vida fácil para ter isso daqui, sinto muito, isso não vai chegar. Isso daqui acontece quando você toma a decisão de, mesmo no meio das lutas que existem, você não deixa as lutas amargar a sua vida. Isso é muito importante. Mesmo no meio da dificuldade, tomou um tombo, nós vamos levantar e vamos recomeçar, mas a alegria do Senhor é minha força. E é isso. E é louvando. E é colocando aqui a alegria do Senhor. Senhor, eu sou feliz. E é você ser feliz com tudo aquilo que você tem hoje. Ela tem muitos sonhos, planos, os sonhos de Deus são maiores ainda do que os dela, mas o que virá ainda será motivo de alegria, mas o que ela tem hoje é motivo de alegria sempre. Ela tem um Jeep é motivo de alegria. Quando ela tinha um Palio era motivo de alegria. Quando ela tinha um Corsa era motivo de alegria. Quando andava a pé, andava de metrô. Hoje ela anda de metrô, mas ela anda de metrô direto. E aí, mesmo de metrô, ela é o quê? Feliz, alegre. Então, assim, a alegria está nela. E a gente precisa entender, a gente tem que buscar essa alegria. A alegria que independe das circunstâncias ao nosso redor. A alegria do Senhor é aquela que está dentro do nosso coração e não pode ser roubada pelas circunstâncias. Não pode. Tudo que ela faz tem amor envolvido. Tem amor envolvido. Ela está aqui na igreja fazendo a obra e fazendo porque tem amor envolvido. Eu não me recordo do dia que ela teve que fazer alguma coisa para a obra de Deus e ela fez de mau gosto. Eu não tenho. Você tem essa recordação? Eu não tenho um dia que ela
fez de qualquer jeito, porque ela estava cansada, com sono, cheia de problema, com um monte de dificuldade, ou porque as coisas não saíram do jeito como ela queria naquele dia. Não me recordo. Então eu escolhi esse exemplo porque nós precisamos aprender a ter essa alegria. É a alegria que nós precisamos buscar em Deus e ter. Amém, pessoal? Busca do Senhor. Fala com Deus, tudo que eu vou fazer, toda a função que chegar nas suas mãos, dentro da igreja ou fora, faz com dedicação, faz com alegria, faz com amor. Amém, pessoal? E é isso daí. Olha só, ele vai se formando ali. Então, amor, alegria, são qualidades que compõem o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Amém, pessoal? A próxima pessoa que eu vou chamar aqui, ela vai trazer o próximo fruto. Vem cá, pastor Avião. Vamos saber que fruto não, que gomo, eita, vem cá que eu ajudo aqui. A gente ajuda ali. Ó, vamos lá. Quer sentar lá? Eu abro aqui para a senhora. Aí, ó, vem. Aí, pastora, será que a senhora tem isso para poder passar? Vamos lá, segura aí a cara. Quando eu penso na paz, eu penso quando a pastora ela tem essa paz, sabe? Mesmo nos meio à luta, à dificuldade. Você vê, há 2 dias ela perdeu o irmão, nós ficamos tristes, choramos como humanos somos, mas ela não se desesperou e perdeu o chão. Por quê? Porque ela sabe que em Deus ela pode encontrar o quê? A paz. E a paz é tão parte da pastora, porque quando ela ora, é isso o que ela faz chegar ao nosso coração. Quem já precisou de uma oração da pastora, sabe o que é isso. Eu, quando falo, mãe, ora por mim, e ela ora, a paz do Senhor me alcança. Eu acredito que isso já tem acontecido com outras pessoas. Aconteceu? E isso é muito importante, sabe? A gente ter a senhora, pra gente, quando a gente bateu o olho nessa questão de paz, a gente fala, é isso, é essa paz, que não pode ser perdida mesmo no meio da tribulação, porque a tribulação existe. Eu me lembro de quando eu fiquei doente, eu falei, meu Senhor, e ali ela me transmitiu a paz que eu precisava naquele momento. E depois ela chorou nos pés do Senhor, sim, mas ela não se permitiu perder a paz. Nós precisamos ser essa pessoa que pede para Deus a paz, deixa a paz de Deus entrar no nosso coração e não deixa que ninguém lhe roube esse bem que é o que? A paz. E olha que o diabo ele tenta lutar para fazer você perder a paz, acredite, mas você precisa ter a paz como um bem no seu coração. Você precisa se negar, não vai roubar minha paz, não vai, sabe? E ser essa pessoa também, abundante de paz, que pode interceder pelo outro, que pode pedir a Deus, né, para que aquele outro possa ser alcançado com a sua paz. Então, isso é muito importante. A paz é esse gomo que a gente precisa ter. O cristão, ele não pode ter aquela vida atribulada, e a gente vive na correria, mas uma coisa é você viver na correria, e outra coisa é você viver atribulado. A correria ela existe para quem vive, né? Para quem vive, trabalha, às vezes estuda, é a correria, ela existe. Mas atribulado é uma pessoa que permite que a tribulação roube a sua paz de espírito. Vamos pedir a Deus essa paz e falar, Senhor,
Eu quero essa paz no meu coração. E eu me nego a deixar que alguém roube a minha paz. Lutar para isso, porque como eu falei, não é fácil. O tempo inteiro o diabo vai querer te roubar a paz. Mas você vai precisar respirar e entender. Quem quer me roubar a paz está agindo na obra da carne. Nas obras da carne. Eu sou cheio do Espírito. Então, o Espírito Santo me traz essa paz, me capacita. Então, você olhando por esse lado, você passa a respirar. Você passa a se manter mais calmo. Amém, pessoal? Porque senão ele precisa ser uma pessoa calma, né? Apesar de ativo, porque a minha mãe é super ativa em tudo, né? Mas é uma pessoa calma. Então, eu como filha, eu posso afirmar que a minha mãe, assim, é um exemplo de uma pessoa que me ensina muitas coisas através desse qualidade maravilhosa que compõe o quê? O Espírito Santo. Eu vou acompanhar a pastora. Isso. Pode sentar lá, pastora? Eu vou chamar agora o próximo. Vamos lá. Quero chamar aqui agora a Verônica. Cadê a Verônica? Verônica, o que você vai ensinar para a gente? O que é importante ter? Paciência. Paciência. E olha, a paciência é uma coisa muito importante na vida do cristão. Em tudo. E por que eu coloquei a paciência para a Verônica? A Verônica, ela está saindo da fase de criança para a adolescência. E assim, o que acontece? Ela tem uma paciência com as crianças, mesmo sabendo que ela está saindo dessa fase das crianças, sabe? Ela está entrando na adolescência, mas ela tem uma paciência com as crianças na obra. E a gente estava comentando sobre ela, quando estava separando as coisas, né? E aí eu falei, puxa vida, toda quarta-feira a gente se reúne para fazer atividade com as crianças. E cada semana tem a responsabilidade de um obreiro que se dispôs, lógico, né? Um obreiro líder que se dispôs a ajudar. Então, esse obreiro líder ajuda as crianças na atividade, né? Naquela semana. Mas ela, independente se é o dia dela de ajudar ou não, ela está sempre junto, sempre ali com as crianças, dando aquele suporte, tendo paciência para ensinar. E tendo paciência, porque quem começou a fazer a atividade de quarta, quem foi? Aí, ó. Ela começou, veio dela a atividade de quarta, foi a primeira que foi chamando as crianças e vamos fazer essa atividade. Aquilo se tornou, né, oficial, foi entrando, a gente foi trabalhando em cima daquilo. E olha só que legal, mesmo ela crescendo, ela poderia falar, bom, agora já deu, as crianças não têm paciência, e não, ela está lá, cuidando da obra, tendo paciência com as crianças. Você tem que ensinar, ensina 10 vezes, você tem que sentar para conversar, ela senta para conversar, você tem que sentar para ensinar, senta para ensinar, você tem que ensaiar e sair daqui tarde. Então eu achei que isso daqui é muito importante para você conseguir fazer a sua obra que você tem feito de uma forma maravilhosa. Tem feito porque você tem tido essa paciência na obra. E isso precisa se estender para a vida, sabe? Essa paciência que a gente precisa ter para a obra de Deus, para as coisas de Deus, né? A gente precisa deixar que isso se estenda para a vida. Lutar, né? Lutar contra o quê? Contra a ansiedade. Lutar contra o desespero de querer que as coisas aconteçam do jeito como tem que ser, né? Mais rápido do que como tem que ser e querer, sabe, ficar. E é muito interessante que ela estava falando sobre isso para mim. Ela falou, nossa pastora, eu vivi assim, passei por um mar de ansiedade, eu consegui respirar, identificar qual era o problema e falar, não é assim. E nós precisamos trazer isso, né, para a nossa vida.
Então, seja paciente para tudo, com a sua família, com os seus filhos. Seja paciente, sabe? Seja paciente no seu serviço, porque uma pessoa impaciente, ela gera o quê? Discussão. Uma pessoa que passa por um problema, se ela não for uma pessoa paciente para respirar, tem até uma frase que fala assim: quando um não quer, dois não brigam, não é isso? Sim. Não é? Quando um não quer, dois não brigam. Briga sozinho quem quer, né? Quando é com um paciente. E a gente precisa trazer isso para as nossas vidas e até para as bênçãos de Deus. Porque Deus tem muita bênção para dar para a gente. E às vezes as pessoas elas não têm paciência para esperar o momento certo, a hora certa. Deus sabe quando a gente está pronto e quando a gente não está. Lembra que uma bênção fora de hora, ela se torna uma maldição. Então, nós não queremos maldição. A gente pede maldição para Deus? Pedimos o quê? Bênção. E a bênção, sua bênção, quando é? Na hora certa. Quando nós estamos preparados. Então, seja paciente, confie no Senhor. É necessário ter essa qualidade. Amém, pessoal? Amém. Glórias a Deus. Coloca aí. Estamos formando aí o nosso fruto. E eu quero chamar agora a Silmara. Vem cá, Silmara. Por que eu quero chamar a Silmara? O que ela pode nos ensinar? Nem ela não sabe, tá ali, ó. O que é? Benignidade. O que é benignidade? É o ato de fazer o bem. É o ato de fazer o bem. E quando eu olho para a Silmara, eu vejo isso desde sempre, sabe? Essa coisa que ela tem de cuidar das pessoas, de orar pelas pessoas. Se ela precisar tirar a blusa dela, ela só tem essa, mas se você tiver com muito frio, sabe o que ela vai fazer? Ela vai tirar, ela vai ficar com frio e ela vai fazer o quê? Vai te dar a blusa dela, porque é dela. O ato de fazer o bem é dela, não é alguém que falou assim, não, vai e faz isso. Não, é dela. Então, ela é aquela obreira que eu falo assim, ó, tem que orar por tal pessoa, amém. Ó, a gente tem que fazer uma visita em tal lugar, vamos. E com dificuldades, às vezes, que querem impedir ela de fazer o bem. Semana passada, ela estava aqui pela misericórdia, ela está passando por uma luta na saúde, nós estamos orando, né? E aí ela estava aqui, ela falou assim, ó, eu vou pela fé. Estava aqui para poder fazer a obra, fazer esse bem para ela, para as pessoas, para os filhos dela, que está vendo de exemplo, aprendendo que Deus tem que ser prioridade. Então ela está ali, ela assumiu, né, que vai fazer. E mesmo, às vezes, com dor no pé, tem que orar? Vamos orar, vamos fazer. Sabe? Essa é a Silmara, a obreira Silmara que eu conheço. É a obreira benigna. É a obreira que faz o bem. Então, eu quero que a igreja aprenda isso. Faça o bem. Fazer o bem. O ato de fazer o bem em tudo. Sempre que você puder fazer algo, faça o bem. Não faça mal para as pessoas. Não atrase a vida das pessoas. Pelo contrário, faça o bem. Mesmo que você não receba a gratidão por ter feito o bem. Porque uma coisa nós aprendemos que tudo que nós fazemos está entre nós e Deus, e nunca foi entre nós e Deus. Eu conheço muitas pessoas que faziam bem e que deixaram de fazer o bem porque elas falaram que as pessoas não reconheciam, que as pessoas são ingratas. Não faça isso. Não faça isso. Se as outras pessoas têm essa essência de ingratidão,
Não deixa a essência das outras pessoas mudar a sua essência. Se mudou, pensa hoje. Pede para Deus isso daqui. Deus, eu quero benignidade para a minha vida. Eu quero ter isso. Eu quero que todas as minhas atitudes sejam boas, né? Sejam de fazer o bem. Isso tem muito a ver com o segundo mandamento, né? Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E fazer isso é fazer o bem, né? Para si mesmo, inclusive. Mas cuidar do seu próximo como a ti mesmo é a parte mais difícil às vezes, né? Pessoal, é difícil olhar para o outro ali e ser tocado para ajudar, para estender a mão. Faça, se permita ter isso daqui, ó. Amém, pessoal? Amém. Glórias a Deus. Coloca lá, vamos formando aí o nosso fruto. Isso. Eu quero chamar agora aqui o Tiago. Vem cá, Tiago. O que será que o Tiago pode ensinar nesta noite? É o quê? Bondade. E assim, por que Deus fala benignidade, bondade? Tem gente que fala assim, uma coisa só. E não é. Não é. Claro que nós precisamos ter os dois, né? Mas nós estamos tratando um por um para vocês entenderem. A benignidade é o ato de fazer o bem. Bondade é o caráter de quem é bom. São coisas diferentes. Fazer o bem são as atitudes que eu faço ao meu redor, com as demais pessoas. Ser bom é um caráter que eu carrego aonde? Em mim, no meu coração. E por que eu coloquei a bondade do Tiago? Para mim, ele é um exemplo de bondade, porque como meu marido, eu sei que ele me divide, por exemplo, com a igreja. Ele me divide, por exemplo, com os jovens. E ele é bom o suficiente para entender essa que eu tenho chamado, que essa obra, para entender, para aceitar. E os jovens vão na minha casa, ele cuida como pai dos jovens. E isso para mim é muito importante, porque essa é a bondade, sabe? Eu olho e eu vejo que você não faz isso forçado. Não é aquela coisa forçada. Minha esposa está tarde na igreja, eu tenho que sair de madrugada para fazer uma oração, que manifestou um demônio lá no céu, onde ela acordou de madrugada, foi lá expulsar. Sabe, assim, não é forçado. Ele é um menino bom. Então eu olho para o Tiago, eu vejo que ele tem uma essência boa. Sabe? Ele tem essência boa. Eu posso contar com a bondade dele. Nós precisamos pedir para Deus, para a gente ter um coração bom. E essa bondade existe, né? E eu olho muito, né, por essa questão da obra. Existe porque os olhos dele para a obra são olhos bons. Ele sabe que a obra faz bem, ele sabe que a obra é o quê? De Deus. Então ele não se incomoda com a obra. Pelo contrário, a obra é algo maravilhoso. Então, os olhos bons faz gerar essa bondade. E a gente precisa ter isso na nossa vida. A gente precisa pedir para Deus, eu vou olhar as coisas com outros olhos, sabe? Eu olhar com os olhos de reclamação é muito fácil. Agora, eu ser bom o suficiente para entender o que é certo, para fazer as coisas certas, sabe? Para não ter cobranças que são destrutivas, porque ele é uma pessoa boa. A gente precisa aprender a ter essa vontade. Vamos pedir para Deus, eu quero ter um caráter bom, eu quero ser uma pessoa boazinha. Quando eu falo boazinha, assim, bonzinho, sabe? Ele é bonzinho. A gente não
Não é porque a gente tem que ser perfeitinho, porque não somos, não é. Entendeu? Não somos perfeitos, ninguém aqui. Ninguém é perfeito, mas a gente precisa pedir para Deus a bondade, no olhar, no agir das coisas, na dedicação da obra e também fora daqui. Também fora, também precisa ser dessa forma. Amém, pessoal? Amém. Coloca para mim aí. Bondade. Está se formando, hein? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade e bondade. Algumas Bíblias, a paciência está como longanimidade. É a mesma coisa, mas a escrita maior é dificultar para a gente escrever. A gente escolheu mais fácil para as crianças. Para caber, né? Então, está se formando aqui o nosso fruto, não está, pessoal? Está se formando ou não está? Vamos ver, Leandro, vem cá. Vamos ver o que o Leandro... Nossa bexiga está quase... Vamos ver, Leandro. Fala aí, Leandro. Humildade. Humildade. Por que eu entreguei para o Leandro? Eu sempre falo para você. O Leandro tem muitos erros. E ele é humilde para entender esses erros e buscar ser melhor. E isso é muito importante. Isso é muito importante. É você identificar, né? Eu não me lembro de um dia que eu fui repreender o Leandro por alguma atitude errada até que ele tenha feito. E que ele, não concordou, não aceitou, foi rebelde, bateu o pé. Não. Sempre ele procura entender. E você vê que isso não é forçado. Não é aquela pessoa que fala assim, tá bom. Só para não discutir, só porque a pastora que está falando, então tá bom, tem que mudar, Não é forçado. Eu percebo que ele tem realmente isso, sabe, de entender, vou melhorar. Puxa, eu não estava enxergando o pastor, eu não estava conseguindo enxergar por esses olhos, né, por esse ângulo. A senhora abriu os meus olhos. Eu vou buscar melhorar, eu vou buscar... Isso é muito importante, sabe? A gente aprender a ter essa humildade. Porque na vida a gente não é o dono da verdade. Na vida, às vezes a gente acerta e às vezes a gente comete erro porque não somos perfeitos. Só que a gente precisa ser humilde para conseguir transformar as nossas imperfeições. Porque sem humildade você não vai transformar nenhuma imperfeição. Você consegue entender? Sem humildade você não anda. Uma pessoa que não é humilde é uma pessoa que bate de frente e é orgulhosa. E é muito engraçado que algumas Bíblias não falam humildade. Algumas Bíblias falam mansidão. Não sei se é o caso ainda da sua, mas porque a pessoa que é humilde, ela é uma pessoa o quê? Mansa. Não é a pessoa que se acha o dono da verdade, que está sempre brigando, que não concorda, não aceita, o rebelde, entende? Porque quando a humildade é parte do fruto do Espírito, a rebeldia, o orgulho, ele é o quê? É obra da carne, faz parte do lado de lá, vem das coisas que é do lado de lá. Então, é muito importante a gente ter humildade. Peça para Deus se você não tem. E sabe qual é? Eu acho que essa daí é a maior dificuldade. É a maior dificuldade. Porque a pessoa, quando não é humilde, ela é o quê? Orgulhosa. Orgulhosa, ela reconhece que ela precisa mudar? Não. Ela acha que ela é orgulhosa? Não. Então, é difícil. Precisa quebrar o coração. Então, começa a quebrar aí, igreja. Vai quebrando o coração aí, revendo e falando, será que eu não estou me achando a última bolacha do pacote? Porque essa é toda quebrada, hein? Às vezes você acha que a última bolacha do pacote é boa,
Quem aqui já comeu a última bolacha capote? Ela é horrível. Farelo. Ela é estraçalhada, ela está arrebentada e quebrada. Então, sai dessa. Entenda, peça para Deus. Deus, me ensina, coloca no meu coração. É difícil, às vezes eu tenho já uma reação, né? Acontece alguma coisa, eu já tenho uma reação de defesa. O orgulhoso, que é o contrário do humilde, ele tem uma reação de defesa, de querer se defender de tudo. Se ele é repreendido, ele já tem uma defesa, uma desculpa, ele já tem uma palavra na ponta da língua já para... Entendeu? E não é isso não. Deus não espera isso da gente. O que Deus espera é humildade. Amém, pessoal? Amém. Vem aqui ler. E está se formando, hein? A Larissa vai ensinar pra gente o próximo rumo. Vai lá, Larissa. Mostra o seu potencial. Será que isso tem a ver com a Larissa? Tem. Quando eu olho para a vida da Larissa, eu vejo fidelidade. E eu vejo fidelidade não porque ela não tem a chance de ser infiel. Entenda o que eu estou dizendo? Pensa num marido que ele é casado com a esposa e ele não trai a esposa. Só que ele não trai, não é porque ninguém paquera ele. Ele não trai porque mesmo com todo mundo paquerando, ele fala o quê? Não, eu sou fiel à minha esposa. Ou seja, mesmo com todas as possibilidades para que a infidelidade exista, esse marido escolheu ser o quê? Fiel. Eu estou dando esse exemplo porque eu olho para a vida da Larissa e eu vejo que ao redor dela existem muitas possibilidades dela ser fiel. Muitas propostas, e não só agora, mas ela passou era criança, passou pela adolescência e sempre ao redor dela tinha ali possibilidades dela ser fiel a Deus. Em todos os sentidos. Ela passou momentos difíceis quando ela chegou na igreja, antes dela ser adotada, e ela tinha uma situação difícil. Ela poderia, por exemplo, não ser dizimista e dar a desculpa: eu não tenho condição. Eu não tenho condição, não, isso é infidelidade. Então, sem infidelidade, eu fico sem comer. Mas o que? Eu vou dar o meu dízimo. E quando eu dou o meu dízimo, Deus me abençoa, eu vou ter o que comer. Amém? Porque não tem ninguém que é fiel a Deus que volta vazio, que recebe infidelidade em troca da sua fidelidade. Não, mentira. Então ela, desde esses pequenos detalhes, né, como o dízimo, mas na vida dela, ela cresceu, ela teve muitas chances que o diabo colocou ao redor dela trair a Deus, trair o ministério dela. Ela foi levantada obreira com quantos anos? 13 anos. Quando ela foi levantada, hoje eu vejo ela pregando na fé, e eu sei que ela vai ser a futura o quê? Pastora da igreja. Eu olho e aí nós percebemos, nós sentimos a unção, né? Nós sentimos, a gente vê o seu crescimento, mas porque isso aqui, você escolheu. Você escolheu, teve uma escolha aí. E é isso que as pessoas não entendem. Fidelidade é uma escolha. Não é nada diferente de uma escolha. E é muito fácil você ser fiel quando você não tem ninguém, né? Você não tem possibilidades. Mas você ser fiel no meio de possibilidades de ser infiel e você escolher ser fiel, é uma escolha. Então eu olho para ela, eu vejo Deus entregando para ela uma unção. Eu vejo Deus entregando para ela, sabe? Um entendimento, porque é fruto da fidelidade. Na nossa vida a gente tem que aprender isso. Entenda uma coisa: se você não consegue ser fiel a Deus, você é infiel aos homens. Porque se nem a Deus você não consegue ser fiel, quanto mais aos homens.
que não está em todos os lugares como Deus. Então, olha e fala, peraí, será que a minha vida de infidelidade vai me levar em algum lugar? Não vai. Seja cheio do fruto do Espírito. Para isso aqui tem que fazer parte. A fidelidade foi o que fez os grandes homens vencerem. Deus abençoou Abraão por causa do quê? Deus confiou em Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus por causa do quê? Sua fidelidade. Sua fidelidade. A fidelidade foi eis-me aqui. Ah, sai da terra e vai para uma terra. Sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou. Eu te mostrar. E você acreditar nisso e calar, Senhor, você quer o Senhor. Mesmo sem entender. Isso é o que Deus espera. Amém, pessoal? Amém. Então, é isso daí. O fruto está aí se formando. Agora eu te pergunto, está formado? Não. Por isso que é o fruto. Entende? Está completo? Não está completo. Precisa estar completo. Obreiro William, vamos ver. Obreiro William. Ele tem o quê? Domínio próprio. É isso que você vai ensinar para a gente? E o domínio próprio é algo que eu bati o olho e falei, William, e desde sempre, sabe? Eu me lembro quando a gente foi orar para ele saber se ele ia pedir a Bianca em namoro, em oração, eu não lembro agora qual dos dois que era, mas a gente foi orar para pedir. Eu falei, coloca a mão aqui, você vai abrir a palavra. Ele, não, eu não. Não, a senhora vai orar. Não vou orar, não, a senhora vai orar, não quero que... Não, eu posso estar ansioso, eu posso estar, mas eu não quero isso. Olha o domínio próprio que ele teve ali de falar, não, eu confio na vontade de Deus. Se for a hora, vai ser, senão, não ora, senhora. E aí ele ficou ali, eu orei, tirei a palavra, saiu positivo, por causa do domínio próprio. É muito importante esse domínio próprio. Então eu vejo, por exemplo, o relacionamento dele abençoado, teve um relacionamento, um namoro abençoado, santo. Por quê? Porque ele entendeu. Para ele ter uma mulher de Deus, ele precisava ser um homem de Deus. Ele entendeu que é isso que ele ia ser. E ó, é a decisão, ele escolheu isso. O William se tornou esse exemplo para mim e para as pessoas ao redor. Eu me lembro de uma situação que ele estava passando, uma situação familiar difícil, e a gente percebeu que ele estava um pouco cabisbaixo, e aí falei, é uma situação difícil, familiar. Ele falou, não, eu estou louvando. Ele colocou o louvor. Ele estava trabalhando, mas estava com o fone, e ele colocou o fone ali, o louvor, e ele, o que ele fez? Num momento que era para ele se irritar, num momento de irritação, que ia deixar ele nervoso, que foi um problema ali, que subiu, o que ele escolheu fazer? Louvar. Olha só, se isso não for domínio próprio, buscar saúde para não estourar. Eu não consigo me lembrar do dia que você explodiu. Eu não consigo de explodir, de estourar, de brigar, de surtar. O William teve um surto. Não, esse dia eu não me recordo desse dia. Nem combina. Porque assim, é uma pessoa especial que a gente precisa aprender a ter esse domínio. Problemas a gente vai passar, então vamos pegar esse exemplo e colocar um louvor para a gente ouvir na hora que a gente está passando por problemas. Entender, você jovem que
que está lutando pela sua vida sentimental, as crianças que vão crescer e vão passar por essa luta, entender a importância do domínio próprio. Porque o domínio próprio já fala, algumas Bíblias usam o termo temperança, que é a mesma coisa, mas eu gosto do termo, mesmo sendo grande, domínio próprio, porque é desenhado. Domínio próprio. Significa o quê? Eu domino a carne, eu domino no momento de eu domino isso. Eu não sou dominado. Quando você domina a sua carne, você não é dominado por ela. Olha só. Então isso é válido na nossa vida sentimental em relação à dificuldade que existe, né? No namoro. Isso é válido na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, na nossa família, no nosso serviço. Ter o domínio próprio. Porque no serviço você trabalha com pessoas que não são iguais a você. Então você precisa ter o domínio próprio. Para você não explodir na sua casa, para você não perder a sua moral. Amém, pessoal? Amém. Então, domínio próprio vai completar. Olha só. Completou aqui, ó. Está completinho aí. O fruto do Espírito. E é o que a palavra fala aqui, ó. Na diferença. Vamos voltar ali. Volta aqui. E fala aí, ó. Mas o fruto. Agora você entendeu porque é fruto? Sim. Entendeu porque não é os frutos? Porque ele não quer que a gente tenha um deles, dessas qualidades e já se. Já estou o suficiente para mim, já aceitar que tudo bem. Ele quer que a gente busque a totalidade dessas qualidades. E aí ele fala, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, né? Benignidade, bondade, fidelidade, humildade ou mansidão, né? Domínio próprio ou temperança, né? Pode ser que esteja escrito aí. Mas olha o que ele fala. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, olha só, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olha só, é muito forte, não é, pessoal? Essa palavra? Então, é muito importante a gente entender isso. A gente que busca o Espírito Santo, é muito importante a gente buscar isso, entender isso. Porque tem gente que fala assim, ó. Sabe quando eu vou ter isso daqui? Quando eu for batizado no Espírito Santo. Mas eu posso te contar a verdade? Quer saber a verdade? Quem quer saber a verdade? A mentira é que você vai receber isso daqui quando você for batizado com o Espírito Santo. Essa é a mentira. Quer saber a verdade? Mesmo que doa, você precisa ter isso daqui para você receber o Espírito Santo. Olha só. Vamos correr. Vamos orar. Por quê? Eu preciso, quando isso aqui entra, quando a obra da carne sai, o fruto do Espírito entra. É assim que tem que ser. Você tem que deixar o Senhor Jesus concluir a obra dele na sua vida. Então, não basta você abrir mão das obras da carne se você não estiver disposto a receber dele e deixar te encher com essas qualidades. É as qualidades que fazem um cristão. É as qualidades que frutificam
na vida do cristão. Os frutos, né? O fruto, aliás, que tem que sair da vida do cristão é o quê? Nada diferente disso. As pessoas falam, eu sou cristão. Aí você olha para a vida dela. Aí, se o fruto que sai dela é obra da carne, você já sabe que não é. E não é questão de julgar. Mas hoje tem muitas pessoas aí, sabe? Cantores e pessoas que estão aí se vangloriando de eu sou da fé. Mas o fruto tem que sair o quê? Isso aqui. Se é cristão, o fruto tem que ser esse. Olha para a sua vida. Se você está frutificando uma coisa diferente do que isso, está errado. Isso precisa ser frutificado. Você tem que decidir. Você viu que todas as vezes eu falei escolher. Você viu que todas as vezes eu disse escolher. Porque esse fruto você escolhe ter. Não é algo, tomara que eu tenha sorte de ter. Não. É eu escolho ter. E aí você pede ajuda para Deus, sim. Porque não é fácil. Mas você pede ajuda para Deus e para Deus não tem possível. Você está à disposição, Ele quer te mudar, olha só. E é uma escolha. Eu escolho ser alegre, independente das circunstâncias. Eu escolho fazer as coisas com amor. É uma escolha. Eu escolho viver em paz. Eu não permitir que ninguém roube a minha paz. E ser transbordante de paz. Eu escolho ser paciente. Eu escolho respirar, né? É uma escolha. Eu escolho fazer o bem. Uma decisão. Eu decido fazer o bem. Então, para pensar, é uma escolha. Não espere você ser batizado para você ter. Você precisa escolher isso aqui para o Espírito Santo poder descer na sua vida. Você tem que escolher ser bom. Eu escolho ter um caráter bom. Meu caráter até aqui foi um caráter péssimo. Mas a partir de hoje, eu decido na minha vida que eu vou ter um bom caráter. Que eu vou ser uma pessoa boa. Eu decido ser humilde. Na hora que você vai explodir, você respire. Respire. Decida ser humilde, ser manso. Decida ser como Jesus. Mas é difícil. Mas tudo é. Tudo é difícil. Nada é fácil. O que é fácil nessa vida? A gente já falou, escolha o seu. É difícil. Porque viver nas obras da carne é muito mais difícil. O que você colhe lá é morte. Agora o que você vai colher daqui é vida. Escolha ser fiel. É uma escolha. Sabe o que é? É porque aconteceu um problema. Que problema o quê? Você que decide se você é ou você não é fiel. Simples assim. O domínio próprio você decide ter. Porque o pecado jaz na sua porta todo dia. E isso vai acontecer, sabe quando? Todo dia. E se você falar assim, eu só caí porque a tentação foi grande, você está lascado, meu amado. Porque a tentação vai ser grande, sabe quando? Sempre. Então escolha dominar a sua carne. E aí você não vai ser dominado por ela. Amém, pessoal? Amém. Isso é a totalidade. É o que Deus quer te entregar. E por que eu estou fazendo isso hoje? Porque domingo nós estaremos aqui pedindo para que o Espírito desça. E para que o Espírito do Senhor desça sobre a nossa vida. Essa decisão precisa acontecer hoje. E não ficar naquela coisa de se Deus quiser, eu vou ter um dia domingo próprio. Não. Deus quer hoje. Tenha hoje. Decida hoje. Decisão. Amém, pessoal?